Acho que um dos assuntos do dia aí, né, que vem da noite anterior é a expulsão de 2 membros do Big Brother Brasil por assédio. E a gente vai tratar de assédio ou importunação sexual, Mari? A gente vai tratar disso, inclusive, também durante o programa. Eles estão sendo investigados por importunação sexual. A gente vai explicar daqui a pouco qual é a diferença. Enfim. Bom, pra quem não sabe, tá? O MC Guimê e o Sapato, né? Cara de sapato. Quem não sabe, o MC Guimê é um rapper, funkeiro. Funk, isso. E o cara de sapato é um lutador. Exatamente. Os dois participaram de uma festa, porque teve uma brincadeira no Big Brother de trocar personagens. Trocar integrantes, né? E aí uma menina daqui do Brasil foi para o México. Isso, La Casa de los Famosos. E uma mexicana veio ao Brasil para participar. E aí teve uma festa. Nessa festa, o MC Guimê, em algumas vezes, passa a mão na bunda dela sem ter nenhuma permissão, né? E depois, aparentemente, começa a rolar algo entre ela e o cara de sapato. Eles vão para um quarto e ele a imobiliza para tentar beijar. Entre outras coisas, né? Ele tenta beijar sem o consentimento dela. Ele roubou um beijo dela sem consentimento. Inclusive, tem um diálogo na casa que ele fala: a gente se beijou, e ela, tu beijou sozinho. Deixando bem claro que não foi algo tem falas consentido. Tem falas dela. Tem falas dela. E a parte mais grave é que ele a coloca na cama e a tenta imobilizá-la, tenta cobrir com um cobertor, o que é, enfim... obviamente é algo fora pra beijá-la, extrapolando todos os limites de consentimento, de respeito com a mulher. A gente quer saber exatamente, porque tem dúvidas sobre que tipo de crime é, o que se pode e não se pode, dentro das leis, obviamente, que tem todo um conhecimento natural nosso, né, de o quanto pode avançar ou não, enfim. Por isso que a gente já está na linha, Jacques Machado, com quem? Por favor, bom dia para ti. Bom dia, Potter, ouvintes, Mari, PG. Estamos na linha com a diretora da Divisão de Proteção à Mulher da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, delegada Cristiane Machado Pires Ramos. Bem-vinda ao Timeline. Bom dia. Delegada, bom dia, obrigado. E a gente quer fazer uma entrevista bem coloquial, bem explicativa para as pessoas, porque há dúvida nas pessoas do que pode e que não pode. A gente sabe que tem um senso comum, e esse senso comum vai se movimentando conforme os tempos vão passando. Né? Enfim, né? Eu não sei se a senhora viu o programa ou não, se viu as cenas, pelo menos, né? O que ocasionaram as expulsões do Big Brother Brasil. O nome do programa é Timeline, exatamente por isso, pra gente trazer os assuntos aqui, delegado. Então, por favor, o que eles cometeram de errado? Cada um fez coisas diferentes. O que tem ali de crime? O que tem ali, ou não crime, enfim, né? De importunação, enfim. A senhora pode desenhar certinho pra gente aqui com muita calma, por favor. Perfeito. Olha a importância de se trazer esse assunto, que pena, né, que ele é trazido porque aconteceu em rede nacional, mas é um momento em que a gente pode discutir sobre isso. Ali a gente tem 2 situações que se assemelham, mas tem algumas coisas de diferente. Eu não assisto o programa, mas olhei todos esses vídeos, até em razão da repercussão, principalmente da revitimização que essa mulher sofreu no momento do anúncio, e acho também importante depois a gente falar disso. Mas em relação ao que aconteceu ali, a gente tem um momento do MC Guimê acessando o corpo dela sem consentimento, né? Na prática, juridicamente, a gente verifica ali uma situação de importunação sexual, que é quando o homem, para satisfazer sua lascívia, para satisfazer o seu desejo sexual, acessa o corpo dessa mulher sem praticar um ato de violência, sem ameaçá-la, ele acessa sem o consentimento dela. A gente vê claramente na imagem que ela tira a mão dele, né? Ou seja, ela não está consentindo com aquilo que ele está fazendo, ela tira a mão, ele vai, insiste, passa a mão nas costas, vai descendo novamente para as regiões íntimas dela, ela coloca a mão atrás, a gente vê o movimento do corpo dela, ela coloca a mão para se proteger dele, ela segue conversando, mas ela vai tentando se proteger, que é uma situação que a gente acaba vendo muito na delegacia com mulheres que estão em casa noturna, estão em bares, enfim, e que tem essa situação acontecendo, dos homens não respeitando, acessando o corpo dela sem que elas consintam quanto a isso. A expressão que a senhora usa é acessando o corpo dela, qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo, mas geralmente isso acontece com as partes íntimas, né? Não se deve tocar uma pessoa, não se deve tocar nenhuma mulher sem que ela permita. Às vezes as dúvidas vão parecer infantis, tá? Esse tipo de delito, digamos assim, ele vale para qualquer parte do corpo. Se eu estou tocando o ombro de uma mulher, isso pode ser uma importunação sexual. É que depende, né? O toque, o que o delito fala? Para satisfação da sua lascívia, do seu desejo sexual.
tudo tem que ser avaliado, né? A gente não pode nem sequer só com uma imagem cravar o que aconteceu. Por isso que se instaura um inquérito, se ouvem as testemunhas, se ouve o que a vítima tem a dizer, apesar de que também é importante falar, ainda que a vítima não queira que seja investigado, é um tipo de delito que o legislador entendeu que ele é tão importante, ele é tão relevante, que ele vai ser investigado ainda, como no caso ali do Big Brother, num primeiro momento a vítima disse que não quer, não queria que fosse investigado, né? A gente não observa a vontade da vítima nesse momento, porque a intenção é justamente coibir esse tipo de coisa. Então, tocou numa mulher com uma intenção sexual, independente da parte do corpo, vai ser investigado o que aconteceu. Agora, se tocar no... Delegada... Delegada, caiu. Alguém tá ligando para ela, né? O nome dela é Cristiane Machado Pires Ramos e ela é diretora da Divisão de Proteção à Mulher da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Delegada, vejamos, deixa eu ver se... O que a gente pode dizer enquanto isso, né, Potter, que esse tipo de comportamento a gente observa em festas noturnas diariamente, em transporte público, na rua e até mesmo na casa, no ambiente de trabalho. Delegada, a senhora voltou, né? Voltei, estou ouvindo vocês. A senhora está falando da diferença de tocar no ombro ou numa parte do corpo com um desejo sexual, né? Exatamente. O que a gente vai ter que trabalhar e provar no inquérito policial, a partir de testemunhas, muitas vezes de quem estava próximo ali, é que esse toque se deu com a questão do desejo sexual, da satisfação do desejo sexual desse homem, né? Claro que numa conversa as pessoas eventualmente podem se tocar no ombro, no braço, na mão, e isso não significa absolutamente nada, isso depende da prova, né? Isso depende da prova. Então, é claro, como eu disse, naquela situação em que ele acessa uma área íntima do corpo dela, fica muito claro que é para satisfação da lascívia, por isso que já se instaurou um inquérito. E aí tem a outra parte que acontece lá no quarto em relação àquele outro sapato, né? Isso. Cara de sapato. Hoje que eu cara de sapato. Isso. É o apelido dele. Mas pode falar sapato, não tem ali, problema. realmente, eu tenho uma dúvida em relação a se aconteceu uma importunação ou se a gente até não está falando de um estupro tentado. Porque ali vocês podem perceber que ele se utiliza de força física para quase imobilizar essa mulher naquela cama. A agressão ali, ela é mais grave ainda do que a agressão que foi praticada pelo MC Guimê durante a festa, né? E não quero nem fazer juízo de valor se um deles está certo ou errado. Não é isso. É que a gente tem crimes diferentes com penas diferentes, quanto mais grave for a agressão. E aquela agressão, a gente percebe que ela fala não diversas vezes, ela tenta, inclusive, ser educada, aquela mulher se sente muito culpada pelo que está acontecendo, isso fica muito claro no momento do anúncio, e ela tenta afastá-lo sem sucesso, ela fala não diversas vezes, e ele puxa o edredom, ele usa o corpo dele fisicamente, então ali, daqui a pouco a gente vai ver o desenrolar desse inquérito, né, pela autoridade policial lá do Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente vai estar falando de um estupro. O estupro se diferencia da importunação justamente pelo uso de violência ou grave ameaça, e a força física, eventualmente, ela pode ser vista como uma violência. Ele está imobilizando aquela mulher, então é ainda mais grave o que o cara de sapato faz com a participante no quarto, lá no edredom. Eu só queria pontuar, antes do PG perguntar, que ele só parou a delegada, não sei se a senhora chegou a ver essa cena, porque a produção do programa deu uma chamada de atenção. Ah, isso eu não vi, tem mas... um som em cima. É um som, eles têm um monitor, dá uma espécie de uma sineta, uma sirene, e apareceu chamada de atenção cara de sapato. Foi um sinal que a produção deu de que ele estava passando dos limites. Ou seja, se não houvesse esse sinal... Ele continuaria. Ele continuaria. Só para mostrar a gravidade do caso. E tem uma outra participante que está na outra cama e fica dizendo boa noite, fulano, boa noite, para ele sair dali. Né? A gente percebe que as outras mulheres que estão ali, elas estão tentando, elas estão vendo que tem algo errado, estão tentando fazer parar, e ele ignora a outra participante que está ali, ele ignora o não, que é repetido várias vezes pela participante mexicana, né? Isso. Delegada, a senhora se referiu ao caso envolvendo o MC Guimê ali como importunação. Nesse caso do cara de sapato, a senhora falou que pode haver aí uma tentativa de estupro. E quando é que é assédio? A senhora pode explicar pra gente a diferença desses três termos? Claro, perfeitamente. Na verdade, assim, popularmente a gente chama essas situações, dessas cantadas, esse excesso, esse acesso ao corpo das mulheres e esse excesso de aproximação dos homens de assédio. Mas juridicamente existe um crime chamado assédio sexual, previsto ali no Código Penal, e ele acontece quando a gente tem uma situação
situação de um homem superior, que tem uma superioridade hierárquica e se aproveitando da superioridade hierárquica, ele tenta obter vantagens de cunho sexual. O que é superioridade hierárquica? Exatamente. Então, a gente está falando de um patrão em relação a uma empregada, de um diretor da empresa em relação a uma colaboradora, de um professor em relação à sua aluna, de um médico em relação à sua paciente. A situação tem que haver uma certa desigualdade de hierarquia naquela relação e esse homem se utilizar disso para tentar obter vantagens em relação à mulher. Então, juridicamente, a gente tem esse delito bem particular, com uma pena menor, até uma pena de 2 anos, para essas situações de hierarquia, de poder, em que esse homem se aproveita desse poder para tentar conseguir alguma vantagem. O que não significa que uma mulher em ambiente de trabalho, uma mulher numa situação de médico-paciente, de professor, também não possa sofrer uma importunação sexual ou uma situação de estupro, né? Mas ela pode sofrer o menos, o crime menor, que é o homem, por exemplo, fazer uma proposta para ela de sair, de alguma coisa assim, de ter um encontro com ela em razão dele ser superior hierárquico dessa mulher. Ah, mas entendi. Então, o patrão, por exemplo, de uma mulher, ele pode cometer o crime de assédio e também o crime de importunação. A importunação, ela ocorre quando há esse acesso se ele ao faz corpo o menos, sem por exemplo, ele faz um convite em troca de alguma vantagem. Olha, tu vai ser promovido, eu quero que tu saia comigo, que eu vou te dar um aumento. Só esse falar dele já configura um assédio sexual. Entendi. Porque ele está se aproveitando de que ele tem um poder hierárquico em relação a ela para fazer esse tipo de proposta. Ocorre que esse mesmo homem, se ele acessar o corpo dessa mulher, se ele passar a mão nas partes íntimas, se ele tocar nessa mulher, aí a gente vai estar numa situação de importunação mais grave, entende? Tem Mas, assim, popularmente termo. as pessoas usam muito o termo assédio e a gente entende que elas estão querendo falar de importunação sexual. Sim. É um delito novo, né, de 2018, então esse nome não é tão popular. Tem um outro termo que é violação sexual. Qual é a diferença? A violação sexual é um delito que a gente não vê tanto, é a violação sexual mediante fraude, né? Isso. A gente usa muito esses delitos na área acadêmica, dando exemplos. É até difícil de falar um exemplo acadêmico disso. Situações de violação sexual, por exemplo, que a gente já teve, até envolvendo homens como vítima, tá? Mas envolvendo mulheres, por exemplo, um médico que se passa, que ele convence a paciente de que ele precisa fazer um exame íntimo nela, que na verdade ele não precisa. Isso aqui acontece no nosso dia a dia da delegacia. A mulher vem e reclama assim, olha, eu fui num médico para verificar uma dor na coluna e ele pediu para eu tirar a roupa, ele fez um exame de toque, por exemplo. A gente tem uma situação de violação sexual, aquela mulher foi induzida a erro e foi colocada numa situação em que o homem se aproveitou, convenceu ela de alguma coisa e se aproveitou dessa situação. Tá. Delegada, tem um jogo de conquista, né? O jogo da conquista é um jogo de conquistar confiança, de conquistar um espaço, de conquistar uma liberdade, né? Enfim, eu vou mudar a pergunta, porque a gente está falando aqui sobre o que é crime ou não. Eu queria mudar a pergunta para o que não é crime. Porque tem dúvida aqui de vários e vários ouvintes, né? Como é que se faz isso dentro das regras? Parece uma pergunta muito simples e boba, enfim, né? Mas eu queria que a senhora fosse também de novo aqui, como a senhora está sendo bem didática, né? Então, tipo assim, então como é que eu conquisto, né? Um cara perguntou aqui, como é que eu conquisto uma colega de trabalho sem estar cometendo nenhum crime? Eu queria que a senhora fosse bem didática nessa resposta. Primeiro, se for uma colega de trabalho, ele não vai se utilizar da hierarquia, né? Agora, se ele quiser conquistar uma funcionária, sendo ele patrão, sendo ele o dono da empresa, realmente é bem complicado ele trabalhar isso sem envolver o poder que ele tem em relação a ela, né? Só analisando o caso concreto. Agora, situações de importunação sexual em festas, a questão do limite, o limite é a mulher que dá. E no momento que ela dá o limite, esse limite tem que ser respeitado. Não tem que ser entendido como charme, não tem que ser entendido como, mas acho que ela quer, ela olhou. Eu ouvi um homem dizendo já isso, não, mas ela me olhou, eu olhei para ela, ela me olhou de volta, então eu me senti autorizado a ir lá e puxar e dar um beijo à força. Porque afinal ela me olhou. Bom, a mulher não tem direito de olhar para o homem na festa e aí ele já acha que ele pode chegar e fazer o que quiser com o corpo dela? É claro que não.
Né? A maioria dos homens que pratica isso, pratica sabendo que está fazendo alguma coisa errada, pratica sabendo que a vítima está numa situação de constrangimento e que ela não quer. Então, claro que a gente entende a preocupação das pessoas e que bom que ela existe. Agora, não é não. A partir do não é crime. Volto pro e Big Brother. Esse limite é a mulher que vai estabelecer no caso concreto. Volto pro Big Brother para os dois casos, Guimê e Sapato, certo? O que não seria crime? Ou seria sempre crime dos dois? O que seria a fronteira? Do Guimê eu acho complicado, né? Porque ele passa a mão nela, né? E ela tira, e ele volta, exatamente. Né? Aí a repetição passa a ser crime, a primeira tentativa já foi crime, e depois um Sapato. Até onde não seria crime dos dois? A primeira tentativa é crime já. Porque no momento que ele faz isso e ela tira, já foi. Né? No momento, ela tira e diz, não faz isso, não toca no meu corpo. Então, parte assim, íntima não do existe corpo. tentativa, vou tentar passar a mão. Eles não estavam ficando juntos, eles estavam numa roda de amigos e ele, de maneira sorrateira, faz isso. Ele poderia ter conversado com ela, poderia daqui a pouco tentar fazer um carinho mais sutil e ver se ela permitiu ou não, poderia falar alguma coisa e ver se ela permitiria ou não. E eu acho que no caso do outro lado que acontece, do Sapato, que acontece lá na cama, aí ela é muito clara no não, né? Ela é muito clara ali, não tem como não ser crime, porque ela é muito clara, ela fala a palavra não diversas vezes para ele. Delegada, né? a senhora falou sobre isso e eu quero também ressaltar, o Big Brother está sendo criticado por muitas pessoas nas redes sociais pela condução do caso, por terem expulsado os 2 participantes ao vivo e fez com que a vítima fosse revitimizada, como a senhora falou. Até na hora da expulsão, ela fala, não, né? Tipo assim, querendo dizer, não foi isso que eu quis dizer. Ela se sentiu, imagina, uma mexicana, gente, há 24 horas numa casa, com desconhecidos. É um ambiente estranho. Ela claro. Se sentiu culpada, acuada. Então, eu queria que a senhora fizesse o seu olhar analítico sobre a condução do programa e explicasse o que é revitimização. Exato. Ali a gente tem um exemplo tão claro de revitimização, que é uma palavra que a gente escuta muito e às vezes não sabe o que significa. Veja, eu não assisti o programa, eu tive contato agora em razão do que tinha acontecido, não sabia ainda de quais eram as críticas, né? Mas quando eu assisti a primeira cena como delegada de polícia, coordenando as delegacias da mulher do estado, trabalhando 24 horas com proteção à mulher, eu me senti muito mal pela maneira como foi conduzido e foi a primeira coisa que me chamou a atenção e aí depois até me falaram isso, olha, realmente é isso que está pegando. Que bom que as pessoas estão percebendo o quanto é inadequado falar ao vivo para uma mulher, nós ouvimos o que a participante disse, então, em razão disso, na frente dela, na frente dessa mulher, expulsar os homens, fazendo com que parecesse que ela tinha culpa pela expulsão deles. E ela começa naquele mesmo momento, se coloca nessa posição de culpada e começa a dizer, mas eu não disse nada, ela começa a se justificar. E me chamou muita atenção, porque aquilo ali é um recorte social, né, do que a gente tem. Me chamou muita atenção que todo mundo ali na sala fica completamente consternado com a expulsão deles e não com o que aconteceu com ela. É verdade. Né? Isso me chamou muita atenção. A gente ainda precisa discutir se violência contra a mulher. Então, as pessoas da casa, não sei se todos sabiam do que tinha acontecido. Talvez só os ser espectadores sabiam. Mas, eu não sei se ela... realmente eu não sei. Eu acho que muita gente ali nem imagina o que aconteceu. O Tadeu, ele não explicou antes, em detalhes, para os participantes o que aconteceu. Ele expulsou primeiro. O que a delegada está dizendo, delegada, se a senhora me permite, é que é um erro nesse sentido, porque de qualquer forma, ainda que os outros participantes não soubessem, a condução ali ocorre de uma maneira que os participantes ficam solidarizados Exatamente. com os criminosos. A Globo ficou apoiando. Claro, eu entendo, é um programa buscando audiência, né? Isso que eu ia falar. Mas assim, o que aconteceu das outras vezes? Esses participantes eram chamados a confessionário e de maneira separada se colocava a expulsão deles, o desligamento deles do programa, e aí depois no ao vivo se dava o recado sobre o que não é permitido, o que é crime, o que é errado. Ontem, né? Colocar aquela mulher naquela situação de que ela causou a expulsão, revitimiza. O que é revitimizar? Fazer a mulher reviver a situação traumática, fazer com que a mulher seja culpada, né?
E isso a gente vê muito, né? As pessoas justificando, mas ela estava se oferecendo, e muitas dessas coisas rodaram na internet, né? As pessoas defendendo os agressores, dizendo que ela se ofereceu, ela estava com uma roupa assim, ela dançou de tal maneira, ela bebeu. Bom, os homens têm esse direito de agir dessa maneira e ninguém faz nada em relação a eles, né? Eles não sofrem agressão sexual porque bebem, pela roupa que vestem, pela maneira como se comportam em festa. Então, a mulher não tem esse direito, a gente tem que sempre estar rediscutindo isso, porque a gente tem muito que avançar. Delegada, uma dúvida que eu tenho é o que é preciso para denunciar uma situação de importunação? Porque ali, claro, a gente tem um programa de televisão, uma série de câmeras filmando, é fácil de identificar, tanto que a própria delegacia lá no Rio de Janeiro tomou essa iniciativa de abrir um inquérito para investigar. Mas as mulheres que sofrem isso no dia a dia, né? O que elas precisam? Basta a palavra delas irem a uma delegacia e denunciar? Precisa levar algum tipo de prova? Enfim, qual é a situação? Todas as situações envolvendo delitos de cunho sexual, a gente dá uma importância maior para a palavra da vítima, né? Porque geralmente a gente não vai ter muitas testemunhas, são delitos que são praticados na clandestinidade. Porém, é importante que se diga que não basta, né? Uma mulher chegar lá e falou que aconteceu tal coisa. Isso vai ser, vão ser produzidas provas, né? A gente vai instruir esse inquérito, vai ouvir testemunhas. E hoje a gente tem câmeras de segurança, tem celular em muitas situações. É muito difícil a gente ter uma situação de importunação que a gente não tenha as imagens, né? É bem comum ter as imagens. Se não tem as imagens, a gente vai ter que ter as testemunhas, vai ouvir o autor, vai ser interrogado em relação a isso também. E é bastante comum um recado que eu gostaria de dar. Quando alguém, num transporte público, numa festa, está vendo essa situação acontecer com uma mulher, por favor, interfira. Chama a segurança. No caso de transporte coletivo, eu sempre falo, interfira, porque as mulheres, principalmente quando elas estão no transporte, indo para o trabalho, às vezes completamente desligadas daquilo que está acontecendo, sofrem uma importunação sexual. Muitos homens se aproveitam da proximidade do coletivo, se masturbam, ejaculam em mulheres. Eu já dei entrevista aqui para vocês, uma situação de Bagé que aconteceu, né? No ano passado. Então, a mulher, nessas situações, ela fica paralisada e muitas vezes ela não consegue pedir ajuda. Então, é um apelo que a gente faz como segurança pública. Interfira, peça ajuda. Esse delito tem pena de 5 anos, a gente faz prisão em flagrante naquele momento, faz a prisão preventiva depois, mas assim, a gente precisa estender a mão, se colocar como responsáveis também pelas mulheres, pelas meninas, pelas adolescentes que estão na rua, porque elas muitas vezes, quando sofrem essa violência, não conseguem reagir. Então, a gente tem que... Tá dentro de um ônibus, tá vendo isso acontecer, o motorista fecha as portas, aciona uma viatura da Brigada Militar e essas pessoas são presas em flagrante. Isso chega para nós todo mês. Estatística, delegada, de casos de importunação sexual no Rio Grande do Sul? Especificamente de importunação sexual do estado todo agora, de pronto, eu não tenho de cabeça. Eu posso dizer aqui, pela Delegacia da Mulher de Porto Alegre, nós temos em andamento em torno de 1.000 inquéritos policiais de crimes sexuais em Porto Alegre, somando estupro, importunação e assédio. Pergunta bem didática aqui de um ouvinte que não deixa o nome. Se fosse ao contrário, tudo que a senhora falou, se fosse ao contrário, de uma menina para um menino, seria a mesma coisa? Sim. A mesma coisa. Muitas pessoas perguntaram isso, então tá respondido. Eu sei que muitas pessoas perguntam isso, só que a gente tem que trazer à baila o fato de que a gente vive numa sociedade completamente machista, né? A gente ainda está num estado que também é um dos mais machistas, onde a gente tem uma criminalidade em relação à mulher muito alta, né? Um dos estados com maiores índices de feminicídio. Então, a gente tem uma estrutura mais machista. É muito difícil que o oposto aconteça. A gente não vê esses casos. Desses 1.000 inquéritos, quantos tem como vítima um homem? Nenhum. É que a delegacia da mulher, né? Então, a senhora só atende casos que as vítimas são mulheres. Exatamente. Eu desconheço delitos praticados, delitos sexuais contra homens aqui em Porto Alegre. A gente tem alguns casos na Delegacia da Intolerância envolvendo vítimas que são da comunidade LGBT e que sofreram agressão sexual já. Sim, mas aí também é um outro tipo de preconceito. Sim, que aí é um homem... Contra homens cisgênero, heteronormativos, enfim, eu desconheço casos de delitos sexuais ocorridos. Delegada, muito obrigado. Foi esclarecedora. Imagina, fico sempre à disposição. Acho muito importante que a gente, apesar de numa situação ruim, acho muito importante que a gente discuta cada vez mais, né? Esse tipo de temática. Cristiane Machado Pires Ramos, diretora da Divisão de Proteção à Mulher da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Delegado, e bom trabalho. Volte sempre. Bom dia.
10h36. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho, Mari, que a mensagem maior aqui, e me parece muito importante, que um programa popular traduza isso de maneira tão enfática, embora tenha ocorrido ali alguns deslizes, como disse a delegada no anúncio da expulsão, mas a mensagem é que acabou, né? Deu, né? Não se admite mais esse tipo de invasão, de violação contra a intimidade de uma mulher, e esse eu acho um passo fundamental para que ocorra uma mudança de cultura quando a gente fala em assédio, né? Porque cultura, a minha geração, a Mari sabe disso, a Mari é um pouco mais nova que eu, mas sabe disso. Os homens eram estimulados na adolescência ou mesmo na infância a abordarem mulheres de maneira muito pouco interessada na vontade delas, né? A vontade delas não importava. Os homens chegavam em qualquer reunião social, festa, bar ali, chegavam puxando a mão, alisando o corpo, beijando à força. Isso era comum, e por ser comum é uma cultura que se estabeleceu. E é uma cultura que precisa ser combatida, não tem dúvida, né? E um cara que faz aquilo que a MC Guimê fez e que o cara de sapato fez, bom, eles não estão sendo civilizados a partir da cultura que se estabeleceu hoje, que é muito mais saudável. Eu fico chocada que isso ainda aconteça, né? Num programa de televisão cheio de câmeras, né? Infelizmente nas ruas acontece, mas aí quantas edições do Big Brother nós já tivemos casos de assédio? Várias. E infelizmente segue acontecendo. Então a gente tem que pegar esses casos que não deveriam acontecer, jogar no holofote e debater. Mas assim, até quando, né, gente?